vale a riqueza se o mundo anda assim? Olá, mais uma vez agradecendo para trazer um estudo para o canal OCEAV no YouTube. Venho hoje com um estudo sobre a oração de São Francisco. O estudo foi dividido em 3 partes. A oração de São Francisco, que não foi escrita por São Francisco, a história, que é uma pesquisa. A segunda parte, a prece em O Evangelho segundo o Espiritismo, onde eu vou trazer o que o Espiritismo fala sobre a prece, o que os Espíritos falam sobre a prece. E a terceira parte, reflexões sobre a oração de Francisco de Assis, onde eu faço algumas reflexões, recebo algumas intuições e vou colocando o que vem à minha mente sobre cada frase do texto da oração. Vamos então fazer a leitura da mensagem para harmonização do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, mensagem 47, rogativas. Na oração, pede você um raio de luz, esquecendo quase sempre que tem ao seu dispor o foco solar para você cumprir os sublimes desígnios. Seu espírito suplica uma réstia de amor e em torno a humanidade aguarda a sua capacidade de amar. Roga a você a concessão de encargos que o habilitem a colaborar com a sabedoria divina e ouvida que milhões de seres estão à espera de sua disposição de servir em nome do Pai Celestial. Seu coração reclama sinais do céu. E enquanto o sábio dos sábios manda colorir flores e horizontes para seus olhos, você procura vãos entretenimentos e nada vê. Você exige justiça para seus casos pessoais e diariamente complica situações e problemas sem reparar que a harmonia suprema retifica sempre ao redor de seus pés por intermédio da dor e da morte. Você deseja oportunidades de crescimento e ascensão na espiritualidade superior, mas frequentemente foge aos degraus do esforço laborioso e humilde de cada dia, concedidos a você pela infinita bondade a título de misericórdia. Se está sempre rogando a felicidade eterna, recusando os recursos para adquiri-la, que espera você para o caminho? A seguir, faremos a prece inicial. Pai Celeste, nosso Criador, Mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos acompanha, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Jesus, para mais um estudo da OCEAV, rogamos a Tua presença, a Tua luz sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Abençoa, Jesus, nosso esforço no trabalho no bem. Abençoa todos os trabalhadores da Tua seara de luz que neste planeta, ainda de provas e expiações, trabalham incessantemente para auxiliar o próximo. Envolve na Tua luz de amor os que sofrem, Mestre. Acolhe com resignação, fé e esperança os irmãos que estão retornando à pátria espiritual nesta pandemia. E permita que os Teus trabalhadores de luz estejam conosco neste momento, para que esse estudo possa fluir de acordo com a vontade do Pai. E fica conosco, Mestre, que assim seja, graças a Deus.
Vamos então, começando pela primeira parte, a história. O material pesquisado com o tema Oração de São Francisco, que não foi escrita por ele, veio do historiador francês Christian Renaud. Eu fiz a pesquisa no trabalho do professor Christian Renaud, mas existem vários sites, vários pesquisadores, vários livros, a maioria em francês, com a pesquisa sobre esta oração. O historiador, professor Renaud, revela uma linda história que começa num texto anônimo e vira uma das mais famosas orações nas diferentes religiões e várias instituições do planeta. Nessa pesquisa, é mostrado que as diferentes religiões utilizam essa oração em suas reuniões, em seus cultos, e que esse texto realmente é um texto anônimo. Existem algumas hipóteses, mas ele é um texto anônimo. Christian Renaud é um ativista da não-violência. Desde 1998, ele é professor associado de História Moderna da Universidade de Orleans, França, onde também leciona História das Religiões e História da Não-Violência. O currículo do professor Renaud é enorme. Ele atuou e atua em diversas organizações, em diversas instituições que atuam no mundo sobre a não-violência, a cultura da paz. Ele publicou a História da Oração pela Paz, atribuída a São Francisco de Assis, na qual demonstrou que este texto, conhecido como Oração de São Francisco, se tornou em meio século uma das orações mais famosas do mundo. O professor Renaud tem um livro contando toda essa história. O historiador pesquisou as origens do texto, descobriu que o primeiro registro é de 1912, na revista La Clochette. Nós vamos ver no decorrer do estudo que essa revista La Clochette, ela é citada em vários pesquisadores, várias pesquisas. É uma revista conhecida por conta dessa publicação, porém, não encontrei nenhuma ilustração para trazer para nós conhecermos a capa da revista. La Clochette, o Pequeno Sino, era uma revista católica mensal no início do século XX, no período de 1901 a 1919, publicada por uma organização da Igreja Católica em Paris, França, chamada La Ligue de la Sainte Messe, a Liga da Santa Missa, fundada pelo sacerdote e jornalista Eziré Suquerel. Uma das hipóteses é de que ele mesmo tenha sido o autor da prece. A revista é especialmente conhecida porque na página 285 de seu número 12, em dezembro de 1912, publicou o texto pela primeira vez. Em 1913, ela foi descoberta por Louis Boisset, apaixonado pelo tema da paz. E em janeiro foi publicada nos Annales de Notre-Dame de Paix, França, citando como origem La Clochette. Reparem que todas as informações que os pesquisadores têm da origem deste texto é a revista La Clochette. No mesmo ano, Stanislas de la Roche-Toulon-Ygraine, fundador da associação Les Souvenirs Normands, publicou-a em sua revista. A associação Les Souvenirs Normands tinha uma revista onde foi publicado esse texto e ela ficou conhecida também. A mensagem de paz e esperança ganhou força durante a Primeira Guerra Mundial, quando em 20 de janeiro de 1916
foi publicada no L'Osservatore Romano, jornal semioficial da Santa Sé. Então, ela já foi passear lá na Itália, publicada no jornal da Santa Sé. Em 3 de fevereiro do mesmo ano, La Croix, que é um jornal de Paris, ainda existe, dava a conhecer que em 25 de janeiro, o cardeal Gasparri havia escrito ao marquês de La Roche-Toulon e Graham, agradecendo-lhe pelo envio feito à sua santidade. Então, o marquês de La Roche-Toulon, que da revista da Associação Souvenir Normand, enviou para o Papa essa oração. Foi naqueles dias que o Capuchinho Etienne de Paris, diretor da Ordem Terciária, fez imprimir em Reims uma imagem de São Francisco com a invocação ao Sagrado Coração em seu verso. De acordo com as pesquisas, a oração foi associada ao santo padroeiro dos animais, porque foi impressa algumas vezes junto à imagem de São Francisco. Aí a gente já vai vendo o porquê de estarem associando ao nome. No rodapé, sublinhava que aquela oração, retirada de Le Souvenir Normand, era uma síntese perfeita do ideal franciscano que precisava ser promovido na sociedade da época. Os primeiros que relacionaram a oração a São Francisco foram os Chevaliers de la Paix, ou Cavaleiros da Paz, uma organização protestante às vésperas do 7º centenário da morte do santo, em 1926. Então, é um grupo protestante utilizando a oração de São Francisco. A partir de 1925, a oração começou a ser difundida pelo mundo afora, desde os Estados Unidos ao Canadá. Seguiram-nos os países germânicos. Na mídia católica francesa, começaram a atribuí-la a São Francisco em 1947. Então, vejam, a partir de 1925, a difusão dessa oração foi acelerada. Estados Unidos, Canadá, países germânicos e por aí afora. Na segunda metade do século XX, a oração simples, como a chamavam em Assis, na Itália, começou a tornar-se popular, sobretudo quando os frades do Sacro Convento a imprimiram em diversas línguas sob o seu nome nas imagens de São Francisco. Assis é a cidade natal de Francisco, e os frades continuaram a fazer essa divulgação mais ainda, porque imprimiram em diversas línguas. Esta prece se tornou quase a oração oficial dos escoteiros e das famílias franciscanas. Os anglicanos a consideram como a oração ecumênica por excelência. Algumas igrejas e congregações protestantes adotaram, inclusive, como texto litúrgico. Então, vejam, escoteiros, famílias franciscanas, os anglicanos, utilizam muito essa oração. E as congregações e igrejas protestantes adotaram até como texto litúrgico, utilizando em seus cultos, em suas pregações. A oração, foi pronunciada em uma das sessões da ONU, Organização das Nações Unidas, e, ultimamente, está tendo uma grande acolhida entre as religiões não cristãs, desde que Assis se tornou o centro mundial do ecumenismo e do diálogo interreligioso. Vejam a importância desta cidade no momento. O segredo deste grande sucesso se deve à atribuição a São Francisco, mas também à riqueza do conteúdo unida à sua simplicidade.
é precisamente o conteúdo e o título original, Invocação ao Sagrado Coração, que permitem atribuir sua composição a um autor não anterior ao início do século XX. Então, as pesquisas vão dando conta de que a autoria não seria em séculos anteriores, e sim no início do século XX. Uma fonte de inspiração pode ter sido a seguinte fórmula de consagração ao Sagrado Coração, promulgada por Leão XIII em 1899 e recomendada por São Pio X em 1905 para ser recitada anualmente. É mais uma das hipóteses. Seja o rei de todos os que vivem no engano do erro, ou que por discordarem de vós se separaram. Chamai-os ao porto da verdade e da unidade da fé, para que assim, em breve, não haja mais que um só rebanho sob um só pastor. Sede o rei de todos os que estão envoltos nas superstições do paganismo e não recuseis tirá-los das trevas para trazê-los à luz do reino de Deus. Obtende, ó Senhor, a integridade e liberdade segura para a vossa igreja. Dai a todo o povo a tranquilidade da ordem. E o pesquisador continua, tinha razão, de qualquer maneira, o padre Etienne de Paris, aquele que imprimiu as cópias com a figura de Francisco no verso, quando encontrava nesta oração anônima certa concordância com o espírito e o estilo franciscanos. Vejamos, para comprovar isso é suficiente ler, por exemplo, a admoestação 27, escrita como uma estrofe. No próximo slide, eu vou ler a admoestação, que é um chamamento, uma advertência que Francisco de Assis deixou. A admoestação 27 de São Francisco. Onde há caridade e sabedoria, não há medo nem ignorância. Onde há paciência e humildade, não há ira nem perturbação. Onde há pobreza se une a alegria, não há cobiça nem avareza. Onde há paz e meditação, não há nervosismo nem dissipação. Onde o temor de Deus está guardando a casa, o inimigo não encontra a porta para entrar. Se a gente reparar a formulação das frases, parece muito com a oração dita de São Francisco. E encerrando essa parte histórica, no Brasil, a mais antiga versão conhecida desta oração foi publicada em Anais da Câmara dos Deputados em 1957. Agora eu trago algumas curiosidades que eu fiz durante essa pesquisa. É um momento de recreação. Digamos, pesquisando a melodia que vários artistas gravaram com o texto da oração de São Francisco, encontrei 4 versões. Todos já sabem, todos que estão me ouvindo conhecem várias versões de vários artistas, mas com a mesma melodia. Eu trouxe 4 versões diferentes. A versão da oração Faça de mim um canal de sua paz, ou simplesmente oração de São Francisco, adaptada e definida para uma melodia de canto em 1967, pelo compositor sul-africano Sebastian Tempel, Johann Sebastian von Tempelhof, que se tornara um franciscano de terceira ordem. É um hino da Royal Legion e geralmente é cantado em seu festival anual. Em 1997, fez parte do funeral de Diana, princesa de Gales, apresentada pelo cantor irlandês Sinéad O'Connor. Trouxe
um trecho desta gravação. A segunda versão é de Dario Julio Gianella Castanher, um pastor argentino, sob o pseudônimo de Manassés, adaptou a oração de São Francisco de Assis. A canção não foi gravada em espanhol, mas ganhou versão em português, que foi gravada pelo grupo Os Meninos de Deus. Houve uma época em que fez bastante sucesso e eu creio que alguns vão lembrar. A terceira versão é nos anos 1980, Frei Fabretti fez uma versão adaptada da oração intitulada A Oração pela Paz, também conhecida por seu verdadeiro verso inicial: Cristo, quero ser um instrumento. Vamos ouvir um pedaço. E, finalizando essa parte de curiosidades, a música mais executada da oração de São Francisco foi composta em 1968 pelo padre jesuíta paraguaio Casimiro Abdón Irala Arguello, mais conhecido como Padre Irala. É a mais fiel à letra, em português, e a mais popular no Brasil. Creio que todos vão concordar com isso também. Também trouxe um trecho para a gente ouvir.
Então, são essas as curiosidades a respeito da melodia. Passemos, então, para a segunda parte. Vamos conversar sobre a prece no Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 27, no item 9, encontramos em Pedi e obtereis. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Importante é que nós entendamos que a prece, ela funciona através do pensamento. A comunicação é através do pensamento, por mais que usemos diversas palavras. Eu fui pegar essas informações no Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós vamos ver nos slides seguintes que não existe nenhuma proibição de se fazer uma prece decorada, uma prece muito conhecida, uma prece muito falada, desde que o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa intuição esteja alinhada com as esferas superiores. Quando a gente vai fazer uma prece, uma oração, a forma como a gente vai ver mais adiante não tem importância. Continuando no capítulo 27, no item 9, quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então, podemos dirigir o nosso pensamento, a nossa prece, ou a nossa oração, a um espírito amigo, a um espírito conhecido, ao nosso anjo de guarda, nosso guia espiritual, porque todos são intercessores, são intermediários, e com certeza conduzirão o nosso pedido ao lugar correto, porque sem a vontade de Deus nada acontece. Ainda no capítulo 27, item 13, acedendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Porque muitas vezes, se pedimos coisas materiais, se pedimos coisas que não vão nos fazer bem, provavelmente não receberemos o que pedimos. O pedido deve ser feito com uma boa intenção, uma intenção de ajudar alguém ou de nos ajudar moralmente, pedir coragem, fortalecimento da fé, pedir para ser mais tolerante, para ser mais benevolente, para ter mais amor ao próximo, e aí receberemos com certeza. Não o que pedimos, mas motivos para exercitarmos o que pedimos. Ainda no capítulo 27, no item 15, está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem de palavra, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. Então, como nós já falamos lá na frente, está no pensamento o poder da prece. Então, não importa quantas palavras vamos utilizar ou nenhuma, o lugar em que estejamos, nem o momento, nem a hora, nem se estamos sozinhos ou acompanhados. Em qualquer momento, podemos fazer uma prece para nos livrar de um mau pensamento, para nos livrar de uma situação, para nos ajudar a ultrapassar um momento difícil,
a auxiliar alguém que a gente percebe que está passando por uma dificuldade. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu costumo, quando eu estou no transporte, na rua, no carro, e visualizo um acidente, eu não gosto de olhar, mas imediatamente eu dirijo meu pensamento ao alto e peço atendimento e socorro espiritual para os envolvidos. Então, através do pensamento, a gente pode fazer a prece. Capítulo 28, item 1. Coletânea de preces espíritas. Preâmbulo. Eu trouxe um pequeno trecho, porque essa coletânea de preces é muito boa. São preces para ajudar aqueles iniciantes ou aquelas pessoas que estão passando por momentos tão angustiantes que não conseguem concatenar as ideias, formular um pensamento de luz. Então, abre o Evangelho, procura a prece que está de acordo com a situação, faz a leitura quantas vezes necessitar, quantas vezes por dia, ou vários dias seguidos, e de repente ela vai estar conseguindo endereçar o seu pensamento a Deus, ou a Jesus, ou a quem quer que seja, com mais facilidade. Então, aquelas preces são para ajudar, não é para ficar, não precisa decorar nem ficar lendo sem motivação. Aquilo é uma ajuda. Então, os espíritos não dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Novamente, eles falando no pensamento. O pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Tem pessoas que gostam de orar um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração que é decorada há muitos anos. Mas se tem intenção, se aquela oração o emociona, o toca fundo no coração, e consegue fazer a conexão com o plano superior, é válida. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. No capítulo 28 ainda, no item 1, continuando, o objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas, nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem, ainda menos, entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Então, a fórmula não importa. A gente conhece pessoas que fazem preces lindíssimas, que fazem preces tocantes. Outras não conseguem, não tem problema. Não tem importância nenhuma a fórmula da prece, a maneira com que a pessoa formula a prece. O que importa é o pensamento, é a sinceridade da intenção, a sinceridade daquele coração. E passamos então agora para a terceira parte, que é a oração, uma parte mais pessoal, onde eu fiz reflexões sobre a oração de São Francisco. Como eu já falei, é uma oração muito conhecida, é uma oração que eu gosto muito, que eu faço muito e sei que ela tem uma energia, uma vibração muito boa. Então, fazendo uma análise de cada frase da oração, fui anotando os pensamentos que me vinham e trouxe para vocês. São talvez intuições que resolvi anotar e compartilhar. Então, eu não tenho muito o que falar, porque o que eu ia falar eu escrevi. Então, eu vou ler. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Uma invocação ao Divino Mestre, nosso guia, carregada de humildade. Pedimos para sermos utilizados como instrumento por Ele. E como esse instrumento, seguindo a Boa Nova,
que é o seu evangelho de luz, encontraremos na paz do Senhor a paz que tanto buscamos. 8 rogativas, que são 8 pedidos repetitivos que se repetem solicitando as orientações do Mestre. Onde houver ódio, que eu leve o amor. E eu encontrei de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, uma mensagem de onde eu tirei essa frase. O ódio não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Então, se o amor adoeceu, ele precisa de cura, de tratamento. A cura está na energia amorosa que dirigirmos ao doente. O amor é a energia geradora da vida. Todos trazemos a semente. Em alguns, ela se acha adormecida. Com o auxílio do Mestre Jesus, seus exemplos, seus ensinamentos, faremos o amor despertar, brotando como folhas novas no ser renovado. Onde houver discórdia, que eu leve a união. A palavra discórdia tem na sua etimologia, na sua origem, o dis, que significa separação, e córdia, coração. Na discórdia, os corações estão afastados. Para que a gente possa unir esses corações, precisamos acalmar os conflitos com vibrações amorosas. Na prece, nos pensamentos endereçados, lembrando que numa discussão o silêncio é mais prudente e o que mais beneficia. Muitas vezes, levar a calma, levar o silêncio. Com Jesus, mais uma vez, no seu Evangelho, devemos a união aos corações através da Boa Nova e dos bons exemplos. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. As dúvidas fazem parte da evolução do ser inteligente. Quem duvida, pesquisa, pergunta e aprende. A construção da fé deve estar alicerçada nos conhecimentos e na razão, na busca de resolver, de esclarecer essas dúvidas. Precisamos estar fortalecendo a fé e a fé raciocinada. A fé deve estar baseada na razão. Com o exemplo da nossa fé, auxiliaremos aqueles que têm dúvidas. Sejamos candeias vivas, levando luz, levando esclarecimentos necessários com amor e serenidade. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E o que são erros, né? Erros são equívocos, caminhos diferentes do caminho reto. E eu encontrei no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se Jesus disse que a verdade nos libertaria, porque caminhamos ainda nos equívocos. Os equívocos são algemas que nos aprisionam, são correntes. Quando a gente conhece a verdade, nos libertamos. Ainda em João, capítulo 14, versículo 6, assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele diz que ele é a verdade, não é a pessoa de Jesus. São seus ensinamentos, seus exemplos, a sua vivência, quando passou por nós aqui na Terra. E se a gente seguir esta vivência, nós iremos no caminho que vai ao Pai, porque estaremos libertos dos equívocos, dos erros. Para corrigir os erros nossos ou alheios, lembremos-nos do Evangelho, da Boa Nova,
Também das leis de Deus, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nos orientam a rota. Estudando as leis de Deus, aquela terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar um manancial de orientações que os Espíritos, junto a Kardec, nos deixaram para que possamos orientar este caminho de libertação. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Ao fogo do desespero, apacentemos com a água da esperança. Podemos evitar tragédias, quando com o auxílio de Jesus, mais uma vez, do seu Evangelho de luz, levamos serenidade e brandura aos desesperados. Enquanto há vida, haverá esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. A tristeza, irmã da melancolia, traz a depressão. Levemos a alegria do sol que brilha para todos, das flores que colorem nossos dias, dos animais que nos fazem companhia. Aí estamos vendo a alegria da natureza, que o Pai Celeste nos brindou e nos brinda todos os dias, para que possamos passar por estes momentos de dificuldades, encarar os obstáculos, enfrentar os obstáculos com alegria. A visita, mesmo virtual, a uma pessoa triste, deverá levar as energias salutares da alegria, com boas conversas, bons pensamentos, boa música. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Treva é a ausência de luz. Quem está na escuridão não enxerga o caminho. Mais uma vez, como candeias vivas, devemos levar um pouco de luz. Há variadas situações em que a sombra domina, obscurecendo raciocínios e equivocando sentimentos. Nós vemos que a ignorância de alguns irmãos estão sendo obscurecidas. Os seus pensamentos não raciocinam, os sentimentos estão equivocados, acabam adoecendo o amor. Então, com a luz do Evangelho, levemos esclarecimentos com serenidade e com fé. Fé que conseguiremos trazer luz para estes que estão nas sombras. Continuando, uma súplica seguida de 3 exercícios de altruísmo. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Suplicamos ao Mestre que nos permita sermos mais ativos, procurando fazer além do que fazemos, sair da zona de conforto, descobrindo novas habilidades. E então eu lembro desse período que estamos passando de confinamento e que fazemos um confinamento criativo. Quantas habilidades estamos descobrindo, estamos praticando? Eu tenho acompanhado nas redes sociais jardinagem, paisagismo, decoração, culinária, cortes de cabelo, costuras, bordados e muitas outras. E eu aí solicito que possamos levar essas novas habilidades, quando a pandemia passar, para além dos nossos muros, para além das nossas telas. Vamos divulgar, vamos ensinar, vamos trocar essas informações para os nossos irmãos. Consolar, que ser consolado. Consolar quem precisa, mesmo estando necessitado de consolo. Parece paradoxal, mas na prática torna-se um mecanismo de altruísmo que nos fortalecerá nas horas difíceis. Quantas pessoas a gente conhece que estão passando por dificuldades, perdas de entes queridos, mas que saem do seu mundinho particular, saem do seu eu, do seu egoísmo e vão
praticar a caridade, levar consolo a outros, a outras famílias, a outras pessoas, aos doentes, trabalhando em si, exercitando o altruísmo. E isso fortalece. Compreender que ser compreendido. Compreender significa ter entendimento sobre algo. Precisamos também de compreensão, todos nós. Então, que possamos com empatia, que aquela noção de que precisamos vestir a pele do outro, sentir o que o outro está sentindo, paciência, com tolerância, compreender os irmãos do caminho. Mais um exercício de altruísmo, porque enquanto estamos exercitando, estaremos também fortalecendo em nós. Amar que ser amado. Todos queremos e precisamos nos sentir amados. Portanto, faz parte da evolução nesse planeta o exercício do amor, mais um movimento de altruísmo. Dar amor ao próximo sem esperar recompensa. A recompensa, virá na vida espiritual. Então, o amor ao próximo, amar o próximo como a si mesmo, é um dos princípios maiores que o Mestre Jesus nos deixou. Vi também 3 das finalidades da reencarnação: servir, amar e evoluir. Pois é dando que se recebe. O ato de dar, sem esperar retorno, nos torna aptos para receber muitas bênçãos. Aquele que recebe uma doação, material ou não, emana uma fonte de energia de gratidão, ou melhor, emana uma forte energia de gratidão que nos atinge e nos faz bem. Viemos nesta encarnação também para servir. E aquele que serve, ele é muito mais feliz, ele tem muito mais vibrações amorosas em torno dele, porque ele é auxiliado pela espiritualidade amiga. É perdoando que se é perdoado. E aí eu vou na oração, Pai Nosso, quando falamos, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Quando suplicarmos ao Pai que nos perdoe, precisamos verificar se já perdoamos a todos que nos feriram, nos magoaram, nos ofenderam. Essa deverá ser a reflexão. E não esquecer do auto-perdão, perdoar a si mesmo, pois a finalidade é amar. Amar ao próximo, mas amar a si mesmo também. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Para nós, espíritas, a morte é a biológica, é a morte orgânica. Morre o corpo. Nós, espíritos imortais, continuaremos experienciando em várias encarnações até adquirirmos a elevação moral necessária. A passagem desta vida material para a vida espiritual será mais ou menos tranquila, conforme foi a convivência que tivemos. Se convivemos praticando tudo aquilo que foi falado aqui, teremos uma passagem tranquila. Se não, teremos uma perturbação maior por conta da nossa vibração. Uma das finalidades desta encarnação é evoluir moralmente. Aquele que vai dilapidando as suas imperfeições, trocando as imperfeições por virtudes, fortalecendo as virtudes, exercitando as virtudes, com certeza a sua passagem para a vida espiritual será mais tranquila. Chegamos, então, ao final do nosso estudo
E finalizando, eu concluo que, seja qual for a autoria da oração, lembrando da história da oração, se foi o sacerdote, se foi Francisco, se foi baseado em outra escrita, deixada, não importa. A linda mensagem do texto se mostra cada vez mais importante nos dias de hoje. Busquemos no Evangelho de Jesus as orientações para caminhar com segurança e coragem em todos os momentos da vida. Construamos em nós a verdadeira paz para sermos instrumentos da paz do Senhor. Em seguida, faremos a prece de Francisco de Assis com a música do Padre Irala. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Como fonte de consulta, 2 sites da internet, o Evangelho segundo o Espiritismo, na 112ª edição, tradução de Guion Ribeiro, terceira edição francesa, revista e corrigida e modificada pelo autor em 1866. Agradeço imensamente a paciência de vocês, a colaboração, a vibração. Peço desculpas pelas falhas e muita paz para todos nós.